Vamos lá, as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras com você, Vinícius Obueno. Vamos lá, Palmeiras tem 2 dúvidas na escalação. E eu sei que você vai dar o teu pitaco, porque eu sei que você é um cara tradicional na hora de escalar o time. Não gosta de inventar, Não, conservador. De colocar lateral de zagueiro, zagueiro na ponta. O Palmeiras hoje tem 2 dúvidas. Danilo e Patrick de Paula disputam a condição de primeiro volante. E no ataque, o Luiz Adriano, que voltou a marcar depois de 3 meses contra a Chape, disputa essa condição de titular no ataque com o Rony. A informação que eu tenho, craque, é de que o Rony vai pro jogo, tá? O Luiz Adriano até pode começar jogando, ele tá na parada. Então ele vai jogar sem centroavante. Mas deve jogar com Wesley e Rony, jogadores de mais velocidade. E aí bota o Dudu como meia. Como meia. O provável time... Eu não gosto. De Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez. Essa disputa entre Danilo e Patrick de Paula. Não, vai jogar Danilo. Deve jogar o Danilo, eu também acredito. Pra marcar, pra jogar com 3, pra jogar com o Dudu e com os 2 atacantes lá abertos, não dá pra jogar o Patrick de Paula, a não ser que jogue o Patrick de Paula e o Danilo. Seria a minha dúvida. Alguém tem que marcar, né, meu? Eu tiraria o Zé Rafael pra jogar com Danilo e Patrick. Mas o Danilo disputa com o Patrick. O Zé Rafael deve jogar com o Veiga e o Dudu completando o setor de criação. A dupla de ataque de velocidade tendo Wesley e Rony. Então, é uma coisa que eu já discuti, eu não sei o que a Gabi pensa, com o Gustavo, que você que tá junto com a gente na Rádio Bandeirantes, né, nos donos da bola, é assim. O meu time eu já disse do Palmeiras. O Everton, Gabriel Menino, Gustavo Gomes do lado direito, Renan do lado esquerdo e Piquerez. Os 2 volantes, Danilo e Patrick, os 2 meias, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, e na frente Dudu para fazer gol com o Luiz Adriano. Esse é o time, esse é o melhor time pra mim do Palmeiras para enfrentar o Atlético Mineiro e é o melhor time mesmo. E se for pro Luiz Adriano jogar, é melhor ele jogar no Allianz Parque em casa do que fora. Não, e outra coisa, muito mais sentido você ter é centroavante. No Mineirão. É centroavante. Quantos gols tem o Wesley? Eu botei hoje dos donos da bola. Quantos gols o Wesley tem no ano? 5. 5 gols. Desculpa. Sabe? É que ele dá muita assistência. Não, tudo bem, mas... Ele é quem mais dribla no Palmeiras. Então, mas você precisa de um atacante pra jogar com um time que vai ser muito ofensivo. Mesmo jogando no Allianz Parque. O Atlético não vai ficar lá atrás. Apesar de que no começo do jogo, eu não sei o que a Gabi e o Gustavo pensam, você vai ter essa coisa de eu não vou atacar muito, eu vou segurar um pouco mais. O Dida é sempre mais conhecido. São 2 jogos. Sim. Acho que vai depender muito de quem der a saída. Porque o Cuca, ele gosta daquele abafa. Se o Atlético der a saída, ele vai fazer igual ele fazia no Palmeiras em 2016. Então, pode ser isso bola também. Na frente, a briga no alto, com 1 minuto 1-0. Marca lá, entendeu? Então, o que me deixa assim, meio... Assim, é uma parte do treinador. Ele ganha 1 milhão pra isso, pra pensar e pra escalar. Quebrar a cabeça. Eu sou comentarista. Pra mim, o time melhor do Palmeiras é esse. Você deixa o Wesley na reserva, você deixa o Rony na reserva. Eu tenho opções de velocidade, sabe? Eu deixo o Zé Rafael na reserva, eu tenho opção pra ser o segundo volante ou pra ser o meia. E o que eu não vejo em relação ao Palmeiras é isso, por exemplo, esse time que você colocou. E aí? Perco de 1-0, tô perdendo de 1-0, eu pego e mudo tudo. Aí eu coloco o Gustavo Scarpa, aí eu coloco o Luiz Adriano, aí eu coloco o William, aí eu coloco um monte de ataque. Não, calma, cara. Ele costuma substituir mal. E assim, ele substitui muito mal. Então o Palmeiras... Roubado pra mudar. Isso, né? E ele não tem um time já... titular. Ele precisa de um time titular e ele não tem. Só que é o Palmeiras que joga, né, meu? Uma crítica que eu acho que vale ao Abel Ferreira é, além dele mexer mal, normalmente ele sempre mexe por atacado. E se dá certo é ótimo, mas se dá errado e você toma um gol, você já gastou 3 trocas de uma vez. Mas mudar por mudar. Então, mas quando você joga com o Bahia, quando você joga com o Curitiba, quando você joga com o 15 Piracicaba, quando você joga com o Grêmio hoje, quando você joga com o Internacional hoje, quando você joga com o Santos hoje, eu até posso fazer isso. Mas contra o Atlético eu não posso errar. Sabe por que eu não posso errar? 4 trocas. Não, porque eu tenho o Hulk. Porque eu tenho o Diego Costa, eu tenho o Nacho, eu tenho o Jair. O Palmeiras pode sim ganhar o jogo, só que ele tem que fazer o jogo do ano. O jogo do ano. Se ele jogar mais ou menos, ele pode ter uma complicação em termos de classificação.
Agora, uma coisa precisa ser dita. Tem muita gente já cravando o Galo Não. na final. E eu até Não. acho que há um certo favoritismo. O Galo chega melhor. Não acredito teve uma melhor nisso. campanha na fase de grupos. Eu acho que há um favoritismo pro Galo. Se eu fosse apostar, por exemplo, eu apostaria no Galo, ponto. Mas- Beleza, mas não dá pra cravar. A dizer que o Palmeiras Não. vencer seria uma zebra, já Não, sabe por que não? atual campeão da Libertadores. Sabe por que não? Eu vou te explicar o porquê. Porque futebol é aquilo que é... Futebol, quem que foi o último campeão da Libertadores? Palmeiras. Palmeiras. Quem que tá na semifinalista joga o primeiro jogo em casa? Palmeiras. Quem tá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro? Palmeiras. O que eu vou colocar em relação ao Palmeiras? Pô, por que eu perdi pro CRB, pô? Por que eu perdi o Campeonato Paulista? Se eu tenho um elenco desse. Essa é a dúvida do torcedor palmeirense. Esse é o medo do torcedor palmeirense. E sem contar no Campeonato Brasileiro ter perdido alguns jogos importantes. Isso. Pra times que brigam diretamente pelo começo da tabela, né? Pelo topo da tabela. O que eu acho sobre a escalação que o Vini destacou é que dificilmente o Abel Ferreira vai fazer o que todo mundo tanto quer. E o Soler levantou essa discussão ontem também, que é colocar o Dudu mais adiantado, mais na frente. Com a Não, Dudu não é meia, gente. Dudu é Ele não vai atacante. fazer isso, especialmente num momento decisivo como esse. Não acho que tem possibilidade dele mudar, mas eu gostaria de ver isso. Ó, Rádio Bandeirantes, fechado com você, fechado com a verdade. Porque é o seguinte, o Dudu, ele ganhou a Copa do Brasil, todos os títulos jogando o quê? Atacante. Na beirada. De ponta, na beirada. Ele no meio, ele é um bom jogador. Mas na beirada ele é craque. Eu ia falar pica, entendeu? Ele é craque. Então eu tenho que. Se eu tenho um craque no time, eu não posso fazer ele ser um jogador comum. Eu deixo ele na frente, Dudu. Você resolve pra mim hoje? Lógico, chefe. Deixa comigo, mete as bolas pra mim. Não, eu vou te botar ele de meia. Aí eu tenho que meter pro Wesley, se for o time, e pro Rony, que é o cara da Libertadores. Então, essa é a minha dúvida com o Palmeiras. Se encaixar bonitinho, se o Palmeiras fizer o jogo do ano, vai ser difícil pro Atlético. Mas se fizer um jogo, aquele jogo amarrado, aquele jogo... Aí tem que ver até quando vai aguentar a batida dos caras. Porque os caras vão vir pra cima. Ô, craque, A você grande acha preocupação, né? Porque a dúvida ainda na referência do ataque é se joga o Vargas pro Hulk ser o centroavante ou se entra já o Diego Costa de cara. A grande preocupação, acho que do Abel, é esse lado direito da defesa. Porque o Luan contra o Hulk ou o Luan contra o Diego Costa, ele vai perder a maioria. Não, mas conhecendo o Cuca dificilmente ele tira a oportunidade daquele cara que sempre fez o bem pra ele e pro time. Sim. Quem que tá fazendo bem? É o Diego Costa ou é o Vargas? É o Vargas. Então é o Vargas que vai jogar, irmão. E aí é o Nada Hulk que impede cai em de cima do Diego Luan. Costa. Entendeu? Então, aí Essa é a questão. E se não for o Hulk, é o Não, Diego tudo Costa. bem, mas aí eu tenho que marcar eles. Quem joga em time grande não pode pensar igual a gente que é repórter, a gente que é Eu não sou jornalista, eu sou ex-jogador. Mas eu nunca fiquei com medo do adversário. Eu nunca fiquei com medo de enfrentar o Zico, de enfrentar o Júnior, de enfrentar o Adílio, de enfrentar o Romário, de enfrentar o Bebeto, de enfrentar o Mauro Galvão. Eu nunca fiquei com medo de enfrentar o Luiz Pereira. Que Mas eu já teve companheiro seu que já tremeu. Tudo bem, mas aquele cara que treme e que já entra no campo pensando assim, ele já perdeu o jogo. Tem nem que jogar. Não tem nem que jogar. O Palmeiras é muito grande. Agora, cabe ao Palmeiras, ao treinador, de uma forma tática, o que eu tenho de mais importante o Atlético Mineiro? É o conjunto. É o Guilherme Arana do lado esquerdo. É o Hulk que sai em velocidade. É o Nacho que flutua em todos os setores do campo. Então eu tenho que saber disso, ué. Agora, se eu tiver medo de jogar, como é que eu faço? Eu perco o jogo? Palmeiras é clube grande, velho.